dar até 24 horas para vocês fazerem o TED. Após o término dessas 24 horas, o TED é retirado do sistema e aí eu não vou mais aceitar. A prova vai valer o conteúdo geral, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Se não fizer o TED, a prova é dividida por 2 ou vale. Geralmente, no meu caso, eu coloco o TED valendo 5 e a prova valendo 5. Então, você só vai ter, se gabaritar a prova, 5 somente, tá bom? Não vai ter a nota do TED. Então, fiquem atentos que na semana que vem eu vou lançar o TED, tá bom? Então, eu vou postar no horário da nossa aula. E, por favor, façam nesse horário o TED. Já faça, justamente, deixe para fazer depois, porque aí pode correr o risco de esquecer, pode correr o risco de não dar tempo, de repente, porque deixou para depois, e aí vai ficar sem a nota do TED, tá? Então, eu vou postar no horário de prova, no horário de aula, e é para ser feito nesse horário de aula, tá bom? Flâmia. Oi. Boa noite. Boa noite. A senhora está falando da matéria de direito internacional, ambos ou só do direito ambiental? Ambiental, sexta-feira, por isso que eu falei sexta-feira que vem. A de internacional eu vou passar ainda para vocês. Ok. Tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos. Hoje nós vamos falar sobre o EIA e o RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Isso faz parte lá da licença ambiental. Na última aula nós falamos sobre a diferença entre licença ambiental e sobre licenciamento ambiental. Nesse sentido, eu falei para vocês que nesse aspecto nós temos, antes do administrador conceder a licença ambiental, então ele passa por um processo de licenciamento e dentro desse processo de licenciamento a gente tem o estudo do impacto ambiental sobre aquela determinada área, aquela atividade sobre aquela determinada área, e nós temos o relatório desse estudo. Então, é o que a gente chama de EIA e de RIMA, que é o estudo do impacto ambiental e o relatório desse impacto ambiental, desse estudo de impacto ambiental. Uma vez a gente dando o conceito, que é um conceito muito básico, tá? Que é o que realmente vai estar pertinente à questão da licença e do procedimento de licenciamento, nós vamos falar sobre algo importante, que é a competência dos entes federativos na questão do direito ambiental, tanto numa competência administrativa quanto na competência legislativa. Isso cai em concurso, é importante que vocês também relembrem lá na matéria de direito constitucional as competências com relação à parte administrativa, ou seja, a competência de administrar, e a competência legislativa, que é diferente. Então, a gente tem competência comum, quando a gente fala no âmbito administrativo, dentro do aspecto constitucional, e a gente tem a competência, lembram lá da competência concorrente, da competência privativa, da competência exclusiva? Então, são competências que a gente tem que diferenciar, uma dentro do âmbito administrativo, outra dentro do âmbito legislativo. E aí a gente vai falar sobre essa matéria, sobre esse tema, também na aula de hoje, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente vai abordar agora é o EIA. Então, vocês podem já colocar um conceito do EIA aí, que é a sigla EIA, tá bom? Que significa Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o chamado EIA, tá? EIA. O que é o EIA? Então, vocês já podem colocar um conceito que é o seguinte: trata-se de um instrumento originário, do ordenamento jurídico, trata-se de um instrumento originário do ordenamento jurídico americano.
Trata-se de um instrumento originário do ordenamento jurídico americano. Onde esse instituto também tomou empréstimo, outros países, como por exemplo, Alemanha, França e o próprio Brasil. Alemanha, França e o próprio Brasil. Ponto continuativo. Com a Constituição de 88, este estudo passou a ter índole constitucional. Com o decreto 88.351/83, que regulamentou a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, também tratou deste tema. Lembrando que a resolução do CONAMA, número 1/86, resolução do CONAMA, número 1/86, também tratou do tema. Ponto continuativo. Vale fixar que o projeto apresentado pelo proponente, é que irá arcar com as custas. Gente, quem é que faz esse estudo? São equipes multidisciplinares, equipes que não são as mesmas pessoas, porque essa equipe ela vai ser composta de acordo com
a especificidade daquele projeto com relação àquela área, tá? Então, é compostas por biólogos, é compostas por pessoas zootecnistas, por pessoas que trabalham dentro da agropecuária, depende do que for fazer e qual é a área desse estudo, tá? Então, você tem aí vários profissionais, uma equipe multidisciplinar atuando, e quem faz esse projeto, ou seja, quem propõe o projeto para o licenciamento ambiental e a posteriori a licença ambiental, é que paga as custas desse estudo de impacto, tá bom? Até mesmo porque o estudo ele é pertinente ao procedimento. O estudo ele é pertinente ao processo de licenciamento. E como eu falei para vocês na aula passada, você vai passar por fases, tá? E no final, você tem um relatório sobre esse estudo. Então, esse relatório é o chamado RIMA. Então, vocês já podem colocar aí o RIMA, que é o relatório do impacto ambiental, tá? O chamado RIMA, relatório do impacto ambiental. Tem por finalidade tornar compreensível, para o público o conteúdo do EIA. Segundo elaboração técnica. Portanto, presente o princípio da informação ambiental. Eu gostaria que um aluno lesse para mim o artigo 200, pode... Deixa eu ver aqui. Pode ser o Márcio? Márcio, você pode ler para mim o artigo 225? Eu acho que é o parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. 225, parágrafo 1º, inciso 4. Só um minutinho, professora. Uhum. Inciso 4, 225, parágrafo 1º, inciso 4? Isso. Exigir na forma da lei, quer que leia o caput, não? Lê o caput do parágrafo 1º, aí depois você lê o inciso 4. Vamos lá. Para assegurar a efetividade desse direito... vou ler o caput, né? O parágrafo 1º e o demais. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Perfeito, Márcio. Então, quando o Márcio acabou de ler, olha lá, doutores, no inciso 4, exigir na forma da lei. Então, você tem lei que vai regulamentar essa exigência constitucional. Portanto, o estudo e o relatório são institutos constitucionais que são regulamentados por resoluções.
Então, quando o Márcio leu, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, esse estudo é o EIA, o RIMA nada mais é do que o relatório pelo princípio da informação ambiental que precisa ter essa publicidade. Mas eu quero chamar a atenção aos doutores a uma coisa. Quando o Márcio leu o inciso 4, o legislador ele utiliza a seguinte expressão: exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Significa dizer com isso que, para aquelas obras que o poder público não considere potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente, a essas obras não vai ter a necessidade do estudo do impacto ambiental, tá bom? Então, fiquem atentos, porque o legislador ele foi bem claro. Então, se a gente tiver a seguinte pergunta: toda e qualquer obra feita precisa de estudo de impacto ambiental? Não. Nem sempre, depende. Então, se essa obra ela não for potencialmente causadora de nenhuma degradação, se ela não for potencialmente causadora de instabilidade ambiental, ela não vai ter a necessidade desse estudo. E quem é que vai dizer isso? Os órgãos provedores dessas licenças. Então, a gente tem que entender que esse estudo, eles são relacionados a obras, a atividades, a projetos que visam aí, e aí lembram lá do princípio de desenvolvimento sustentável, que de alguma forma vai atingir, seja de uma forma menor ou maior, a natureza. Então, a gente tem sempre que ter isso aí em mente para que a gente possa lembrar desses valores aí com relação à questão ambiental, tá bom? E aí, doutores, eu quero chamar a atenção para vocês sobre as questões pertinentes, agora a competência. Márcio, você que está aí com a Constituição, permanece com ela aí para você me ajudar. Nós vamos entrar na esfera das competências, tá? Então, nós já falamos aqui sobre a questão de órgãos. Então, a gente tem lá na resolução, nós temos na lei de política ambiental, nós falamos sobre, inclusive, sobre os órgãos competentes dentro do SNUC, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Sobre as unidades de conservação, sobre a questão do IBAMA, sobre a questão do CNBio, sobre, aqui no Rio de Janeiro, o INEA, que é o órgão responsável no Rio de Janeiro. Então, todos esses órgãos são órgãos que, dentro de uma esfera de competência, dentro da competência da União, dentro da competência dos estados e competência de municípios e Distrito Federal, ou seja, da competência de todos os entes federativos, esses órgãos, eles atuam dentro das suas competências com essa questão que nós falamos aí sobre licenciamento, sobre o estudo do impacto, o relatório. Então, esses órgãos são que atuam nessas esferas, dependendo da sua atuação dentro dos entes federativos. No nosso caso, no Rio de Janeiro, o INEA. E a questão dentro de uma esfera federal, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que é o CMBio, tá bom? Márcio, eu gostaria que você me ajudasse no seguinte: eu queria que o Márcio lesse o primeiro artigo e depois eu vou dar uma espécie de organograma para vocês, frases, para vocês lembrarem, e isso aí ajuda muito para uma prova, seja nossa ou seja uma prova de concurso público, tá? Então, o Márcio vai começar a ler o primeiro artigo da Constituição sobre a competência administrativa. Doutores, antes dele ler, eu quero que vocês façam aí rememore lá na competência quando vocês estudaram direito constitucional. Quando a gente fala de competência administrativa, não é competência para legislar, é competência para administrar, portanto, a esfera do executivo, tá bom? Por isso,
competência dentro do executivo na União, portanto, competência do presidente, competência do governador e competência do prefeito, tá? Então, essa competência administrativa nós vamos ver agora, que pode ser exclusiva ou comum. E dentro da competência legislativa, pode ser a competência privativa, pode ser a competência concorrente. Então, nós temos que fazer essa diferença aí, tá? Ora, a gente vai estar falando de competência comum é competência administrativa, ora, a gente vai estar falando de competência concorrente. Se eu falo concorrente, é para legislar. Eu não posso dizer competência concorrente se eu estiver falando de matéria administrativa. Competência concorrente é matéria legislativa, tá? Que concorre os entes federativos. Se eu falar competência comum, eu saio do âmbito, não estou falando do âmbito legislativo, estou falando do âmbito administrativo. Portanto, estou falando do executivo, ok? Então, vamos lá. O Márcio vai ler o artigo 21 da Constituição Federal. Lê aí para mim, por favor, o caput do artigo 21. Só o caput, não precisa ler todos não, só o caput. Artigo 21 da Constituição. Márcio, teu microfone está fechado. Compete à União. Isso. Agora lê o 23. 23. Aí tem que correr aqui a tela. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha aqui. Quando o Márcio leu o artigo 21, compete à União, essa competência, ela é administrativa ou ela é legislativa, doutores? Administrativa. 21. Administrativa. Portanto, é uma competência da União. Olha o que está escrito no caput. Compete à União, portanto, é uma competência administrativa exclusiva. Só cabe à União. Quando o Márcio leu o 23, olha lá no 23, quando ele leu o artigo 23 da Constituição, olha o que está escrito lá. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É uma competência administrativa, mas é uma competência comum. De quem? Dos Estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal, de todo mundo, todos os entes. Então, cuidado. Toda vez que falarmos de competência comum, a palavra comum vai nos remeter à competência administrativa e não legislativa, ok? Agora, Márcio, lê para mim o artigo 22, parágrafo, lê o caput do 22 e depois você lê o parágrafo único e depois você vai para o 24. Então, primeiro você vai ler o artigo 22, caput, o parágrafo único do 22 e logo em seguida você vai para o 24. Artigo 22. Está aberto aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. Compete privativamente à União legislar sobre... É muito inciso, gente. Cadê o parágrafo? Qual é o parágrafo, professora? Parágrafo único. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Agora vai para o 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Olha só, vai para o 24 agora, parágrafo 2º. 24, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos estados. Obrigada, Márcio. Agora, o Márcio leu não mais competências administrativas. O Márcio leu agora competências legislativas. Quando ele leu o artigo 22, olha lá o caput. 22, compete privativamente à União. Então, essas matérias, nos demais incisos que virão agora, serão de competência da União para legislar, de forma privativa. E, ao mesmo tempo, no parágrafo único do mesmo artigo 22, o que vem? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, dependendo da legislação, normas suplementares, que foi justamente o que ele leu no parágrafo 1º do artigo 24, o Estado poderá, de forma suplementar, legislar. Então, quando vocês estudaram direito constitucional, quando vocês viram a competência com relação à competência legislativa, eu tenho as normas gerais, onde a União vai legislar, e as normas suplementares, onde os estados vão legislar. E ainda tenho as normas locais. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala de responsabilidade civil sobre danos causados por enchente, essa responsabilidade com relação à questão legislativa, lá do Estatuto da Cidade, por exemplo, de colocar esse local, colocar aquele município, colocar aquela determinada cidade, fazer obras públicas que venham aí não ter a questão da enchente, a não ter não ter perda de casas, não ter perda de patrimônio durante as chuvas. Toda essa gestão pública, ela está relacionada à responsabilidade civil do Estado ou ela está relacionada à responsabilidade civil do município? Município. Exatamente. Por que do município? Porque olha só o que diz o artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Local. E a questão da enchente é questão de obra que tem que o município fazer. Uhum. Então, doutores, quando a gente for falar de matéria de meio ambiente, a gente vai ter competência da União, competência dos estados e competência dos municípios. Estados aí / DF também, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar lá das aulas do direito constitucional sobre as competências dentro da esfera administrativa e competência dentro da esfera legislativa. Então, vamos colocar um campo norteador aí para a gente lembrar, quando a gente for estudar. Coloquem o seguinte: competência em matéria ambiental. Competência em matéria ambiental. Competência em matéria ambiental. Aí, vocês vão fazer o seguinte: coloquem lá, princípio, 2 pontos. Ou seja, toda vez que a gente falar de competência de matéria ambiental, a gente vai utilizar esse princípio, que é o princípio norteador quando a gente fala de competência em matéria ambiental. Então, coloca princípio, 2 pontos. Predominância do interesse. Predominância do interesse. Então, toda vez que a gente fala sobre essa competência, ora administrativa, ora legislativa, o princípio norteador do direito ambiental é a predominância do interesse. Do interesse o quê? Sobre determinadas matérias com relação aos entes federativos. Aí a gente vai colocar o seguinte:
cada frase que eu ditar agora para vocês, coloquem uma letra ou coloquem um número, tá? Para vocês lembrarem. Vamos lá. Letra A ou número 1. Matéria em que predomina o interesse geral. Matéria em que predomina o interesse geral. Vamos colocar o seguinte: igual, união. Matéria em que predomina o interesse geral. Igual, união. Vai sublinhar a palavra geral e vai sublinhar a palavra união. Sublinha a palavra geral e sublinha a palavra união. Próximo, número 2 ou letra B. Matéria em que predomina interesse regional. Matéria em que predomina interesse regional. Sublinha a palavra regional. Matéria em que predomina o interesse regional. Sublinha a palavra regional. Coloca igual. Estados. Sublinha a palavra estados. Coloca igual e coloca estados. Toda vez que eu estiver falando igual, significa competência, tá? Esse igual é compete, tá? Outro, 3 ou letra C. Matéria em que predomina interesse local. Matéria em que predomina interesse local. Sublinha a palavra local. Sublinha a palavra. Oi? Falou alguma coisa, Mara? Não. Ah, tá. Vamos lá. Matéria em que predomina interesse local. Sublinha a palavra local e coloca igual. Municípios. Sublinha a palavra municípios. Próximo. Matéria em que predomina interesse regional e local. Interesse regional e local. Regional e local. Igual. Distrito Federal. Igual. Distrito Federal. Igual. Distrito Federal. Ó, agora eu vou conferir aí com vocês. Interesse geral, União. Interesse regional, estados. Interesse local, municípios. Interesse regional e local, Distrito Federal, ok? Então, isso aí já ajuda quando vocês forem estudar. Porque aí vocês já começam a ter essa ideia das questões quando eu tenho as competências, tá? Agora, vamos lá para a classificação. Classificação das competências. Classificação das competências. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o nome e o artigo. Aí depois vocês marquem lá no vadimeco de vocês ou na legislação online
Não sei, tá? Vamos lá. Classificação das competências. A primeira competência é material, ou seja, competência administrativa. Competência material administrativa. É a primeira competência administrativa. Aí a gente vai colocar o seguinte. Eu vou falar o nome e vou botar o artigo, tá? Exclusiva, artigo 21, CF. Exclusiva, artigo 21, CF. Comum, artigo 23, CF. Vou repetir. Exclusiva, artigo 21, CF. Comum, artigo 23, CF. Agora vamos para a legislativa. Legislativa. Exclusiva. Artigo 25, parágrafos 1º e 2º CF. Exclusiva. Artigo 25, parágrafos 1º e 2º CF. Privativa. Artigo 22, parágrafo 1º, desculpa, artigo 22, parágrafo único. Artigo 22, parágrafo único, CF. Ou seja, é aquela que eu tenho a competência para um único ente, mas, conforme o parágrafo único que o Márcio leu, eu posso delegar, ou seja, eu tenho suplementação. Então, vou repetir. Privativa, artigo 22, parágrafo único, CF. Próxima, concorrente. O próprio nome já está me dando a interpretação. Concorrente de todos os entes. Todos eles podem legislar. Concorrente. Vamos lá. Concorrente. Artigo 24. Concorrente. Artigo 24. Suplementar. Outra. Suplementar. Artigo 24. Artigo 24. Parágrafo 2º. Artigo 24. Parágrafo 2º. E artigo 30. Inciso 2. Artigo 30, inciso 2. Vou repetir. Suplementar. Artigo 24, parágrafo 2º. E 30, inciso 2, CF. Márcio, por favor, lê para mim o artigo 24. Depois você vai ler o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Parágrafo 2º, né? Isso, lê todos os parágrafos. 1º, 2º e 3º. Só não precisa ler o 4º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Muito obrigada, Márcio. Então, doutores, o legislador constituinte, no que tange a competência
da matéria que a gente está falando, que é direito ambiental, e normas pertinentes a esse direito, né? A gente está falando da nossa disciplina, isso pode ser em qualquer tipo de seara. Quando o Márcio leu o caput, o legislador disse que é competência da União, dos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, todos esses entes, em matéria de direito ambiental, que é a nossa disciplina, que é isso que a gente está exemplificando, todos esses entes terão competência para legislar. E aí, o que o legislador fala no parágrafo 1º? No âmbito da legislação concorrente, ou seja, para esse tipo de concorrência, para legislar sobre matéria de direito ambiental, como a União, os Estados e o Federal, a competência da União vai se limitar a estabelecer normas gerais. Então, a União, ela estabelece normas gerais, os Estados vão fazer as normas suplementares. É o que diz o parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, não é porque a União fez uma determinada norma geral que o Estado não vai fazer uma legislação suplementar. Ao contrário, o Estado tem que fazer uma legislação suplementar. E aí o Márcio leu o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, porque o direito ambiental ele está presente em todos os Estados, e os Estados precisam legislar, independente se não tem norma geral, se não tem norma da União. E só para fechar esse raciocínio, olha o que o parágrafo 4º diz. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, se eu fiz uma lei estadual e vem uma lei federal, ou seja, superveniente, que seja contrária, vai sair essa lei estadual, ou seja, ela é contrária porque ela vai aí, não ao encontro, mas de encontro com a lei federal, então essa lei é afastada. E uma outra coisa importante para a gente falar, quando a gente fala lá do município, então quando a gente lê o artigo 30, compete... Desculpa, tem camarada que anda de moto também, um cavanhaque. Espera aí que tem um microfone que está aberto pelo Cristiano. Só um instantinho. Então, quando a gente fala lá no artigo 30, compete aos municípios, inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então, isso também não isenta o município de legislar dentro desse aspecto suplementar. Inclusive, a gente tem um informativo do STF, que é o informativo 870, que fala que não obsta o município de legislar sobre questões suplementares dentro do aspecto local. Por isso que eu coloquei para vocês, logo no comecinho, interesse local. Então, se for de interesse local, cabe ao município, e isso já tem o informativo no STF, sobre a questão da legislação local do município, tá? Então, isso aí é importantíssimo para que a gente possa lembrar desses aspectos aí. E aí, para a gente fechar, quais são esses tipos de aspectos dentro da seara do direito ambiental? Então, vocês vão colocar o seguinte: matéria de competência. Matéria de competência. Matéria de competência. Proteger o meio ambiente. E aí, essa competência aí, gente, é uma competência administrativa, tá? Competência administrativa. E é comum para todo mundo. Competência administrativa comum de todos esses entes. Proteger o meio ambiente. Combater a poluição em qualquer de suas formas. Proteger o meio ambiente. Combater a poluição em qualquer de suas formas. Quer ver uma coisa que eu lembrei agora?
quando a gente fala dessa questão de meio ambiente e proteção desse meio ambiente, poluição, só existe poluição com relação ao ar? Não. Não. O que foi agora? Teve um decreto agora do município com relação às caixinhas de som na praia? Sonora. Isso mesmo, Mara. Perfeito. Então, olha aí a competência do município com relação à questão de poluição sonora. E isso, dentre várias outras matérias. Vamos acabar com a Barra de Guaratiba, professora. Perdeu a graça. Olha, gente, vocês me perdoem, mas eu fiquei feliz com esse decreto, porque eu vou te falar. A coisa mais chata é você chegar numa praia e você ter uma caixinha de som do lado com funk tocando do outro, um pagode do outro e alto. Então, assim, eu acho que... E a multa tá pesada, né? Acho que a senhora curte Ipanema, professora. Lá, geralmente, o povo não gosta, não. A senhora vai para Ipanema, Copacabana. Aí isso aí vai afetar drasticamente a Barra de Guaratiba. Lá é só isso. Lá a alegria é isso aí, que não dá para tomar banho. Aí é o fudunço, toma e o vem que vem. Aí acabou. Uma caixinha de som, um franguinho assado. Não é não, Márcio? Caixinha de cerveja do lado. Onde a professora vai, não pode ter isso, cara. Lá o pessoal não gosta. Então, gente, eu lembrei desse decreto e é o que a Mara falou. É um tipo de poluição e uma poluição sonora, tá bom? Então, vamos exemplificar com outra matéria dentro da competência comum, dentro da competência administrativa. Proteger documentos, obras, proteger documentos, obras, proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, e sítios arqueológicos. E por último, dentro da competência comum, vamos lá, que é a competência administrativa. E por último, preservar florestas, fauna e flora. Preservar florestas, fauna e flora. Agora a gente vai para a matéria dentro do âmbito da competência legislativa, tá? Ou seja, da competência concorrente. Então, agora, dentro do âmbito da competência concorrente. Competência legislativa. Quando a gente fala comum, administrativa. Quando a gente fala concorrente, legislativa. Qual é a matéria que vai ser aí de competência concorrente? Direito urbanístico. Portanto, o exemplo que eu falei das enchentes, se vocês puderem, gente, quem puder, assistam a palestra da sexta-feira que vem, às 17 horas, do Dr. Ricardo Batista, que vai falar justamente sobre isso, sobre a questão da competência do município, responsabilidade civil do município nas enchentes, tá? Olha, Oi? As duas palestras serão presenciais? Todas duas, lá na instituição, tá? E aí, gente, quem puder assistir, fiquem de olho, porque assim, vocês não vão ter na sexta-feira que vem. Quem chegou na sala virtual depois, na sexta-feira que vem, a gente não tem aula, porque eu vou lançar o TED no horário. Então, vocês vão ter 24 horas para fazer, ou seja, vai poder assistir a palestra tranquilo. A palestra acaba às 19,
Então, vocês podem ir para casa tranquilos, ninguém vai tarde. A palestra é de 5 às 19. É interessante porque ele vai, além de falar sobre isso, ele atua também no contencioso. Ele vai mostrar como se faz uma exordial, como é uma contestação com relação à procuradoria. Então, é interessante vocês verem essas questões, principalmente no que tange a questão da responsabilidade civil, tá? Então, vamos lá, matéria concorrente. Direito urbanístico, que está dentro dessa questão, que eu acabei de falar da palestra. Outra, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, vou repetir, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção ao meio ambiente, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. E, por fim, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Doutores, eu gostaria, para a gente finalizar, que vocês anotassem uma lei super importante, inclusive para a prova, vocês vão utilizar essa lei, que é a Lei Complementar 140, tá? LC 140. Essa Lei Complementar 140, deixa eu aqui ler para vocês rapidamente, ela é de 2011, tá? Lei Complementar 140. Deixa eu ler para vocês o artigo 1º para vocês saberem o que ela trata, que é sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Artigo 1º. Esta lei complementar fixa norma nos termos dos incisos 3, 6, 7 do caput do parágrafo único do artigo 23, ou seja, sobre a competência concorrente da questão dos estados, tá? Cooperação entre eles. Competência concorrente, não, desculpa, competência comum, que é a competência administrativa, e fala sobre a questão do meio ambiente, combate à poluição e qualquer outra forma, preservação de floresta, fauna e flora. Ou seja, se vocês pegarem a Lei Complementar 140, vocês vão ver que o artigo 6º até o artigo 10 está falando sobre exatamente o que a gente falou agora, sobre a competência da União. Então, ela vai mostrar lá, exemplo, no 7º, ela vai falar sobre a competência da União, no 8º, ela vai falar sobre a competência dos estados, no 9º, ela vai falar sobre a competência dos municípios, e no artigo 10, ela vai se referir à competência do Distrito Federal com relação à competência dos estados e municípios. Lembrando que o Distrito Federal, ele vai ter competência de estado e vai ter competência local, que é a competência de município, tá? Então, tanto regional quanto local. Então, anotem essa lei aí, porque ela é super importante para essa questão
de vocês estudarem a competência comum com relação ao meio ambiente. Então, a Lei Complementar 140, tá? De 2011. Anota, então, no vade-mecum de vocês essa lei, porque ela é importante tanto para o estudo aí de qualquer outro concurso, quanto também para a nossa prova, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Depois quem chegou, Paulo César, Felipe, Adélia, Alain, Cristiano, Eduardo, Fabiano, Frederico, Gabriela, Ítalo, Laisa, Larissa, Leandro, Luiz, Márcio, Rubinei. Vamos lá, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o TED na sexta-feira, no horário nosso de prova, e vou receber até segunda-feira, às 19 horas, tá? Vou fazer isso. Que aí vocês podem assistir a palestra mais tranquilos, tá? Eu vou postar, então, o TED às 19 horas, na sexta-feira. Nós não vamos ter aula online, eu vou postar o TED e vou aceitar até segunda-feira. Após segunda-feira, eu não aceito mais. Vai valer somente a nota da prova, tá bom? E a prova vai ter o peso da metade, não o peso todo. Ok? Vou combinar isso com vocês. Ok. Desculpa, que é para não... vocês conseguirem assistir a palestra mais tranquilos. Pode repetir o horário, professora? Segunda-feira? Ok. 17 horas. Tá bom? Quem assistir a palestra está lá no Classroom, não precisa ir ao NPJ na semana que vem. É só assinar a palestra, tá bom? Vai valer como atividade do NPJ. Já fica com 10 no TED também? Oi? Também fica com nota máxima no TED também? Quem assiste a palestra? Aí Vai que cola, né, Márcio? Aí vocês estão achando que eu vim de um convento, né? E estou realmente passando como freira, né? Aí também já não. Tá bom, meus queridos? E hora complementar vale, professora? Oi? Vale como hora complementar a palestra ou Sim, não? mas aí, como hora complementar, tem que assinar outra ata, tá? Ah, ok. Tá bom. Tá bom? 2 horas. Ok. Não esqueçam de assinar a ata de presença de vocês, que é uma ata, a hora complementar é outra, tá? Ok? Ok. Meus queridos, fiquem com Deus. Um bom final de semana. Cuidem-se. Para quem é mãe, feliz Dia das Mães, tá bom? Você também. E para quem é filho Igualmente. também, que Deus proteja cada uma das mães que estão presentes aqui, as mães de vocês, e que Deus abençoe a todos, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus. Boa noite, Igualmente, professora. professora. Um feliz dia das mães. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Beijo de coração.